Esse vai ser o nosso assunto agora do quadro E aí, doutor? Mande pra gente todas as suas dúvidas, as suas perguntas, porque a gente vai falar tudo o que é verdade, tudo o que é mito, quando o assunto é câncer de próstata. Vem cá, participa com a gente aqui no nosso estúdio. Eu recebo o doutor Carlos Henrique Segal. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Boa tarde, viu? Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente também recebe aqui o senhor Roberto Henrique Borto. Obrigada mais uma vez pela sua presença também. Já faz parte da sua rotina, né, acompanhar, fazer esse exame? De quantos anos para cá o senhor já vem fazendo esse acompanhamento? Sim, boa tarde a todos. A empresa que eu trabalhei, nós fazíamos esse exame e hoje continua, né, a cada ano, né? Que bacana, então havia um incentivo na própria empresa. Então, a partir da idade, ali acho que é 50 anos que o doutor falou ali no vídeo, né? É prática dentro da empresa de, no seu periódico anual, fazer o exame de próstata. Aí, no seu caso, o senhor vem fazendo já há quanto tempo? Eu estou hoje com 70 anos, 20 anos, porque depois que eu aposentei, continuei fazendo, dando sequência a todos, não só esse exame, a todos os exames que eu fazia. Que bacana, está aqui um exemplo, né, de uma pessoa que cuida mesmo da saúde. E é muito importante fazer, até porque, como a gente viu ali na reportagem, doutor, é uma doença silenciosa, né, nesse estágio inicial, né? Sim, parabéns ao senhor Roberto aí pela regularidade, né? O homem, ele é muito relapso com a própria saúde e muitas das vezes ele procura o médico só quando tem sintomas, né? E o foco nosso do Novembro Azul é exatamente estimular a população masculina a procurar o atendimento médico enquanto ainda não sente nada, porque é nessa fase que a gente tem uma maior condição de oferecer a cura com mínimos impactos no organismo do tratamento que a gente vai instituir. E aí, mais adiante, quando essa doença vai se instalando e vai evoluindo, quais são os sintomas que podem surgir, doutor? Os principais sintomas do câncer de próstata são sangramentos na urina, que a gente chama de hematúria, né? Uma dificuldade para o esvaziamento da bexiga, então uma dificuldade para a micção e muitas das vezes dores lombares ou às vezes até fraturas mesmo patológicas. Às vezes o idoso tem uma fratura, chega no pronto-socorro e faz o diagnóstico já de uma doença metastática. E aí, pessoas que têm casos na família, esse acompanhamento tem que começar mais cedo? Sim, o câncer de próstata ele está diretamente ligado com a questão genética e história familiar. Então, quando você tem um parente de primeiro grau ou segundo grau com câncer de próstata, você deve iniciar mais cedo, aos 45 anos, né, e manter essa regularidade anual. Os pacientes também, por conta da genética da raça negra, também devem começar com os 45 anos. E uma novidade que a gente tem hoje na oncologia é que a Sociedade Americana de Oncologia fez uma recomendação agora que na população negra que se até comece mais cedo, comece aos 40 anos nos Estados Unidos, porque num trabalho que eles viram aí com mais de 300 artigos, se identificou que os negros, quando desenvolvem a doença, desenvolvem geralmente de 3 a 9 anos mais cedo do que os não negros. Então, já começar a pensar aí nesse adiantar aí dos exames. Tá vendo? O recado tá dado aí do doutor, viu? Agora, vamos falar de um comportamento que o senhor começou falando, que o homem costuma ser mais relapso com a saúde dele. O senhor parece que está sempre em dia, né, pelo seu relato, não é isso? Em casa tem o estímulo dos filhos, da esposa, tem esse estímulo? Vai, tem que marcar médico, pai, tem que marcar médico, mozão. Até pelo histórico, porque lá em casa só tem mulheres, né? E a mulher é muito mais preventiva do que o homem. Ela é muito mais regular, ela faz os exames religiosamente todo ano e a cobrança passa a ser maior. Apesar de eu ter vindo com o histórico da oportunidade da empresa ter esse benefício de a gente cuidar da saúde, nós temos a cobrança dentro de casa também. Eu tenho uma filha que é médica, a doutora Renata, é dermatologista, mas ela é implacável, tá? Quem tem médico na família aí que fica mais em cima, né? Ela é igual ferrinho de dentista, pega no nervo e fica, é aqui. E aí o senhor percebe esse comportamento no consultório? Geralmente as esposas vão junto
para acompanhar, para estimular, para não deixar o marido escapar? Acontece muito isso, doutor? Bom, as mulheres são fundamentais na nossa vida, né, em todos os aspectos. E nessa questão do cuidado com a saúde também. As mulheres são quem geralmente marca a consulta, quem chama o Uber, ou quem faz aí, né, conta a história do que o esposo está sentindo quando chega na frente da gente lá no consultório. Então, as mulheres são fundamentais para esse estímulo mesmo, né, para que os homens vão ao consultório médico. A gente fez essa pergunta porque justamente a nossa audiência feminina é muito grande para a gente entender a nossa contribuição, o nosso papel com os nossos companheiros, né? Vou ler aqui alguns comentários. O Pedro Alves participa com a gente. Eu fiz recentemente, deu tudo certo. Tenho vários amigos que, infelizmente, né, preferem a morte do que fazer esse exame. Que absurdo, né? E aqui ele está dando os parabéns pelo programa. Obrigada, viu, Pedro? Em nome da equipe do Fala Espírito Santo, a gente agradece. Também tem outros comentários. Boa tarde, meu pai é idoso desde o diagnóstico até hoje. Já passou de 1 ano e ele foi encaminhado ao hospital para operar e até hoje não foi chamado. Ele usa a sonda e todo mês fala que ele vai ser chamado, mas acaba que nada. Doutor, quando chega no ponto de fazer uma cirurgia, né, isso é em caráter de urgência? Então, dependendo de quando você faz o diagnóstico, você pode ter tipos diferentes de abordagem ao tratamento. Se você faz o diagnóstico ainda com a doença mais precoce, né, você inclusive tem uma modalidade de tratamento que é só fazer a observação clínica, fazer os exames de PSA periodicamente, os exames digitais da próstata, ressonâncias, porque grandes estudos mostram que pacientes com doença inicial muitas das vezes não vão desenvolver a doença ao longo de alguns anos. Então, assim, se você descobre cedo, você pode observar. Casos mais avançados, já como o desse senhor, que já tem retenção urinária, aí eu acredito que a gente já deva já está partindo mesmo para a cirurgia num caráter mais prioritário, né? Tem uma pergunta aqui interessante, já que a gente disse sobre mitos e verdades. Uma pessoa pergunta: boa tarde, é verdade que após a cirurgia o homem não consegue mais ter a atividade sexual dele como antigamente? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Quando você tem uma doença mais precoce, você consegue fazer uma preservação das estruturas que são responsáveis pela ereção. Você consegue fazer uma preservação dos nervos, né, responsáveis pela ereção, e o impacto na esfera sexual, muitas das vezes, ele é bem pequeno. Então, quando você faz, por exemplo, uma cirurgia robótica numa doença inicial, você tem aí em torno de 15% somente de disfunção erétil. Agora, se você já faz o diagnóstico numa doença mais avançada, onde não permite tanta preservação dessas estruturas, aí, consequentemente, você pode ter um índice maior de disfunção erétil. Não é todo mundo que vai ficar com disfunção erétil, mas parte de quem for submetido ao tratamento vai ter o problema, sim. O Marcelo, lá de Vila Velha, faz uma pergunta que eu tenho certeza que essa é a principal pergunta de todos os homens. A gente ia até tocar também nesse assunto, mas já que ele perguntou, bora lá. Gostaria de saber se tem algum outro tipo de procedimento, que não seja pelo exame de toque, para detectar o exame de próstata. Sim, hoje em dia a gente avançou muito no diagnóstico, né? Mas o que a gente sempre fala é que a consulta médica e o exame digital da próstata são fundamentais. Então, quando você junta o PSA, que é o exame de sangue, que já foi exposto aqui para nós, e o exame digital da próstata, o exame digital da próstata, ele é o exame mais rápido, mais simples, mais barato, né, e mais eficaz ali de você identificar uma alteração grosseira na consulta já de imediato. Então, a gente não deve deixar de utilizá-lo. Mas hoje a gente pode lançar mão de ressonâncias da próstata, que a ressonância multiparamétrica, por exemplo, é um exame que mostra com 99% de eficácia, né, se o paciente tem uma lesão clinicamente significativa ou não. Então, é um exame muito importante, né? Olha, tem um comentário aqui. Boa tarde, Alberto. Eu sempre fiz exames pela coleta de sangue, PSA, não sinto nada de sintomas. É o suficiente, doutor? Então, infelizmente não é. Ele precisa de fazer o exame de PSA e precisa ser examinado também. A gente sabe que
assim, o PSA a gente não analisa, inclusive, como se fosse só uma foto no consultório. O PSA a gente analisa como um filme. A velocidade de crescimento dele é importante. Às vezes, mesmo estando dentro da faixa do normal, se ele vem apresentando crescimento ao longo dos meses, é um sinal de alarme também. Então, a gente deve fazer o PSA e o toque. Por que o toque? Porque existem alguns tipos de câncer que eles também aparecem sem aumentar o PSA. E, inclusive, são cânceres mais indiferenciados, cânceres mais agressivos do que o câncer normal da próstata que a gente vê. Seu Roberto, o senhor percebe que quando o senhor vem aqui falar com toda tranquilidade sobre esse assunto que é tão importante, o senhor acaba incentivando positivamente também os seus amigos, os seus colegas a fazerem e romper esse medo, né, que acaba que existe, principalmente nesse universo masculino? Na realidade, como o doutor já colocou aí, o homem ele é muito dotado de preconceitos, né? E isso é que torna-se uma barreira. Aí o homem vai acabando postergando e quando ele vai perceber alguma coisa, conforme foi muito bem ponderado pelo Dr. Carlos Henrique, pode ser tarde. Então, por isso que a tem consequência que pode ser muito grave. E você não preservar os nervos, o conjunto, né? E aí a consequência passa a ser danosa. Então, acho que a gente tem que tirar da nossa cabeça o preconceito e tratar como um exame comum, normal, como um exame de sangue. Desse ano está em dia? Está em dia. Perfeito. Tá em Obrigada, viu, pelo seu grande exemplo aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, viu, seu Roberto? Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído para a classe masculina. Com certeza. E com os comentários do doutor aí, É isso aí, a gente fazer o nosso dever de casa, né?